Olá, eu sou Juliana Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Obrigada pela sua audiência, todas as semanas conosco, aqui no canal 19 da NET, da nossa TV Santa Maria. Um agradecimento especial também aos nossos apoiadores culturais. Fadisma, a experiência que você merece e que o mercado exige. Qualidade e inovação na educação para um futuro de oportunidades. E Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis, há 30 anos no mercado imobiliário de Santa Maria. Obrigada a estes parceiros que fazem o nosso programa acontecer. Hoje temos o prazer de receber em nosso estúdio a assistente social Joycelane Gonçalves, porque setembro é o mês dedicado à prevenção ao suicídio e gostaríamos de saber como se dá essa atuação dentro da Brigada Militar. Jo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vinda. Eu gostaria que vamos começar gostaríamos de saber a tua identificação e fala também para nós aonde tu desempenha a tua função. Meu nome é Joycelane, eu trabalho e desempenho minha função de assistente social na Brigada Militar, no setor da biopsicossocial, desde o ano de 2014. E onde tu desempenha a tua função, Jo, dentro da Brigada Militar? No setor biopsicossocial, que é no HBM-SM. Certo. Jo, como funciona o trabalho preventivo ao suicídio dentro da Brigada Militar? Esse ano está sendo um ano atípico, né, para todos nós, Sim, devido à questão da pandemia. Nos anos anteriores, a gente, não somente no Setembro Amarelo, mas durante todo o ano a gente realizava algumas palestras de prevenção de suicídio, indo nas unidades, reunindo também os comandos, né, e fazendo essa reunião, todas as orientações, enfim, para a tropa, né, principalmente assim em relação aos cuidados com o colega, o olhar com o outro, auxiliando eles a identificar algumas possíveis dificuldades que o colega esteja passando, para ser encaminhado para o setor. E o momento que a gente está vivendo, né, Jo, como é que está sendo os atendimentos? Os atendimentos, assim, o que a gente percebe? Em relação à pandemia, os atendimentos continuam, a demanda continua a mesma, né? O que se percebe é que durante os primeiros 3 meses da pandemia, surgiram algumas dificuldades familiares com os militares referente à organização familiar. As escolas estão fechadas, né? Então, o que aconteceu? As crianças não tinham que ficar, os militares não tinham que deixar os filhos, necessitavam de uma rede de apoio familiar. Muitos deles não tinham a rede de apoio familiar no município, porque não são natural daqui. Então, foi enfrentada toda essa dificuldade, essa reorganização, digamos assim. A questão econômica também, muitas vezes o esposo da militar, a esposa, enfim, militar, acabaram ficando desempregados, né? Isso também é uma questão social, na verdade, o mundo está passando por isso, né? Por essas dificuldades, que não é diferente assim na brigada. Então, mas assim, em relação à saúde mental, a gente não percebe ainda, até esse momento, né, uma maior demanda, né, relacionada à pandemia. Certo. Mas a Brigada Militar, até esse ano, tinha um calendário de palestras, né? Não somente a questão de saúde mental, mas a saúde física também, que era um cronograma, né, do DS, Departamento de Saúde, que a primeira palestra foi em março, né? A primeira até foi realizada para a Biopsico, foi a única também, que depois veio a pandemia. Até fui eu que realizei a primeira palestra, enfim, foi dia 10 de março, e depois, então, não teve mais, né, devido a isso que a gente está vivendo. Essa palestra foi presencial, Jo? Não presencial. Não tinha ainda foi começado a única palestra pandemia. que foi presencial, né, e depois foi encerrado, né, não teve, infelizmente não teve, assim, a gente conseguiu desenvolver, né, todas as palestras, que seriam todas muito importantes, que vem uma agenda, assim, para todo ano. Sim. E essa tua palestra, Jo, te interrompendo rapidinho,
essa tua palestra é feita para toda a corporação ou é específica para aqueles militares que estão enfrentando algum tipo de doença dentro da... Não, em março foi feita a palestra, que daí foram convidados, né, alguns militares para ir de várias unidades. Foram militares de várias unidades, na verdade. Receberam o convite e foram, assim. Entendi. Também, assim, ó, a gente tem, tu falou referente à questão da prevenção, né? A gente tem um telefone, que é um telefone funcional, e depois a gente pode deixar um número que o militar pode nos ligar, pode enviar o WhatsApp. Muito importante. A qualquer momento, né, que a gente dá o retorno. Certo, muito importante. Também a gente tem, o DS também está promovendo palestras, né, que é bem importante também. Todo mês de setembro, um agendamento de palestra, onde as pessoas, eu até vou passar para ti depois, onde as pessoas podem acessarem também para assistir palestras com profissionais, né, psiquiatras, com psicólogos, enfim. E essa palestra agora vai ser da via online, Jo? Via online. Ah, que bacana. Só via online. Como a gente não tem encontro presencial, tá certo. Né, porque o que estava programado para nós no mês de setembro, no setor biopsico, nós íamos nas unidades, fazer as palestras, né, em várias unidades, né? E daí, então, a gente não conseguiu. Sim. Então, o DS está fazendo, né, essas palestras via online, né, que são muito importantes também. Nós distribuímos material informativo, tem os eventos e palestras divulgados quando a gente ia presencialmente, né, de serviço e formas de prevenção de suicídio. Isso a gente realizava, né, nos anos anteriores. E esse ano 2020 está mais complicado, está um pouco mais difícil. Mas, na verdade, sim, a prevenção a gente realiza o ano todo, né? Sim. Jo, conta para nós como é que se dá o trabalho inicial dentro do teu setor. O militar, ele vai buscar ajuda e como como é esse processo? Assim, tem várias formas de encaminhamento, né? Muitas vezes a visita médica ou a junta médica encaminha o militar para o setor. Muitas vezes o comando encaminha o militar. Tem a busca espontânea também. E principalmente, assim, a demanda do militar conversar com um colega que já foi atendido lá, o colega perceber que o militar não está bem e encaminhar para o setor. Muitas vezes através da família também, né? Então, chega no setor, tem acolhimento comigo, né, primeiramente, depois com os outros colegas, né, os profissionais. Certo. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho também que é a dúvida do público que está nos assistindo. Existiu um aumento agora de atendimento com relação à pandemia, esse momento difícil no qual estamos enfrentando? Não, em relação a somente aquela questão mesmo da organização familiar, né, e a questão logo no início da pandemia, e a questão econômica, isso abalou bastante de alguns militares, mas a questão referente à saúde mental e à pandemia, não. Claro, a gente está assim no período da pandemia que a gente nem sabe qual é o período que a gente está, né, a gente não sabe que vem pela frente ainda. Né, possivelmente a gente vai ter sim, né, porque daí tem perda de família, quantos militares vão passar por perda de familiares, por situações mais difíceis, enfrentamento à própria crise mesmo, que abala o emocional, né, então a gente acredita que aí pela frente vai aumentar a demanda, sim, devido à questão emocional. Sim, com certeza. Jo, o militar que é diagnosticado com depressão ou com ansiedade, ele é afastado de suas atividades ou não? Sim, ele é afastado de suas atividades, né? Todo militar passa pelo setor, ele passa pela avaliação social, pela avaliação psicológica e avaliação psiquiátrica, né? Então, ele precisa ser afastado do setor, né? Quando tiver alguma comorbidade, quando tiver alguma doença relacionada, tipo uma depressão, ele vai precisar, é uma doença que precisa ser tratada com medicação, né? Normalmente, raras são as vezes que o psiquiatra também não afasta o militar para se tratar e depois volta ao trabalho. Ok. E como funciona assim, como profissional, colegas ou familiares, porque às vezes até mesmo a pessoa que está se sentindo angustiada, para baixo no trabalho, ela demora um pouco para aceitar aquilo que ela está vivendo. E muitas vezes o colega repara ou até mesmo a família. Vocês têm esse contato direto também? Sim, nós realizamos esse contato com a família. Quando o militar vai até o setor, que ele realiza o acompanhamento, que a gente percebe que o militar pode dar conta sozinho do tratamento dele, daí a gente não solicita assim, o comparecimento da família, enfim.
Quando a gente percebe que aquele militar não está conseguindo dar conta, né? Ou que está muito adoecido, a família tem necessidade de saber o que está acontecendo, o direito de saber o que está acontecendo, certo. Né? E também acompanhar o militar durante todo esse período, né? Do tratamento, enfim. Muitas vezes ele pode estar em situação de risco, né? Então, muitas vezes até a família é responsabilizada para auxiliar com a medicação em casa, né? Enfim, sim. Então, e esse apoio da familiar é muito importante, né? Que a família esteja junto. A gente sempre diz, a gente tem uma equipe. Isso. Né? Tanto eu, quanto o psicólogo, quanto o psiquiatra que atende o paciente, quanto a família do paciente, né? Que não tem como dar conta sozinho, né? De uma doença que muitas vezes é bem complexa, né? E que muitas vezes foi adquirida ao longo do tempo. Jo, fala para nós como profissional, colegas ou familiares podem buscar ajuda. O setor a gente é aberto assim, ao atendimento da segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17. Certo. Então pode buscar atendimento direto no HBM ou pode ser também por telefone, por WhatsApp. Pode fazer ligar para o nosso telefone funcional, a gente vai dar o retorno, né, agendando a consulta para esse militar. Ou pode também direto, muitas vezes o militar vai direto até lá. Certo, mas essa consulta é sempre presencial, Jo? Sempre presencial. Tá. Na verdade, durante a pandemia, a gente não parou de trabalhar, assim, sempre teve atendimento presencial. Perfeito. E como reagem os policiais referente a estes cuidados com a saúde mental? A aceitabilidade deles, como é que funciona? A aceitação, a gente percebe que é muito boa, até a gente pode medir, digamos assim, pela demanda, pela quantidade dos atendimentos, né? Em 2014, foi implementada a Biopsico em Santa Maria e em Porto Alegre. Agora em abril... tem unidade em Porto Alegre também. Porto Alegre também. Daí em abril de 2020 foram implementadas mais umas unidades, né? Que elas são nos CRPOs, alguns municípios. Certo. Como, por exemplo, ali em Santo Ângelo tem profissional que atende lá, Livramento. Então, aí, nas ocorrências de vulto, que muitas vezes o militar se envolvia em ocorrência, tinha que vir até Santa Maria, eles vão estar indo até esses colegas nesses RPOs, que daí bem mais próximo atendimento. Sim. Porque às vezes, assim, como a gente atendia metade do estado, fica bem distante para o militar se deslocar. Tá joia. Então tá, estamos encerrando o nosso primeiro bloco. Vamos para um rápido intervalo e já retornamos, não saia daí. Programa Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado. Com Direito, Ciências Contábeis e o inédito curso superior de Tecnologia em Segurança Municipal 100% EAD. Venha viver a transformação Fadisma. Tudo é possível. Não há nada
frente. Estamos retornando ao segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública, que hoje recebe a assistente social Jocelane Gonçalves, porque estamos falando sobre saúde mental daqueles que prezam pela nossa segurança, a Brigada Militar. Jo, a próxima pergunta que eu gostaria de te fazer, e a gente encerrou o primeiro bloco, nos tira uma dúvida, o que seria a ocorrência de vulto que tu falaste? Ocorrência de vulto é quando o militar se envolve em uma ocorrência com alto nível de estresse, ou uma ocorrência que onde, com morte, né? Morte de colega, enfim, quando ele passa por uma condição difícil, assim, de elevada do nível de estresse, onde ele corre um risco de vida, de morte, na verdade, né? Obrigatoriamente ele tem que passar por esse atendimento, Jo? Em 2014, logo que foi implementado o serviço, a gente sentiu a necessidade do militar ser atendido logo à ocorrência. Muito importante. Porque a gente percebia que muitos militares vinham para atendimento e que a origem do início lá do adoecimento dele foi alguma ocorrência que ele considerou mais difícil para ele. Certo. Então, assim, em 2018, daí entrou em vigor uma NI, que todo militar que se envolve em ocorrência de vulto, ele precisa passar para atendimento da biopsicossocial. Certo. Né, até para uma prevenção do desenvolvimento de um estresse pós-traumático. Que muitas vezes, né, Jo, às vezes só o fato de ir até o centro de atendimento e desabafar já alivia um pouco daquele trauma sofrido, né? Sim, a gente faz o atendimento das ocorrências e o vulto em grupo. E todos os militares que se envolveram na ocorrência de vulto, a gente faz o atendimento, identifica ali no grupo, né, quem está mais estressado ou já vinha com algum problema, ou até nos fala, e daí a gente começa então com o atendimento individual, se necessário. Certo. Jo, o atendimento ele não é exclusivo ao militar, né? Ele se dá também aos familiares? Como funciona? O setor da biopsicossocial, ele é para o militar da ativa, né? Certo. A gente só atende o familiar do militar nos casos quando o militar, por exemplo, vai a óbito, né? Uma situação que daí o familiar é atendido no setor, né? Mas assim, a gente atende a família do militar também no sentido mais amplo, porque nós temos também as colegas que trabalham um setor do HBM, né, que é a psicologia no ambulatório, onde o militar vai para atendimento conosco. Quando identificado que a família necessita do atendimento, a família também recebe atendimento. Não pelo setor biopsico, mas recebe pelo atendimento da psicologia do HBM do hospital. Né? Certo, Então, são setores separados, a gente trabalha assim, separados, são setores diferentes, na verdade, certo. Né? Mas até porque o setor da psicologia no ambulatório, ela trabalha com militar da reserva, com dependentes, e o setor da biopsicossocial só com os militares ativos. Importante falar também que a gente trabalha com os bombeiros também, né? Os policiais militares, bombeiros militares, são atendidos ainda na parte da saúde, atendido ainda pela brigada. Que legal. Eles estão recém se estruturando, enfim, né? Então, nesse sentido, eles são atendidos por nós também. Certo. O setor biopsicossocial é composto por quem? Quem faz parte da tua equipe, Jo? Somos sou eu, o Airan, que é meu colega psicólogo, a psicóloga Ana, de Santa Maria, né? E a capitão Guaço, que é a chefe do setor. Certo. Lá em 2014, quando ele iniciou o setor, a chefe era a Major Liliane, depois ela foi para a reserva, passando a ser a chefe do setor, que na época era capitão, a capitão Gelsa. Hoje, né, em 2018 ela foi promovida. Promovida a tenente coronel. A major, depois tenente coronel, e agora é diretora do hospital, desde 2018, na verdade, e daí veio o capitão Guaço. Que a gente faz, na verdade, realiza um trabalho bem bonito, trabalho bem importante. Que legal. E ele dá resultado, Jo? A gente percebe resultado, sim, né? Muito resultado. E a gente sempre diz que o resultado maior do nosso trabalho é quando a gente vê que um colega leva outro para atendimento. Porque eles chegam lá e dizem, olha, eu vim procurar vocês porque um colega me indicou.
Porque o colega disse que Por veio aqui uma indicação de vez outros e foi colegas. muito bom. Que Ou às bacana. vezes fazem contato por telefone e dizem, olha, eu estou fazendo contato porque um colega me passou o número e eu não estou me sentindo bem, então acontece muito isso. Que legal. E o atendimento, ele é individualizado, Jô? É individualizado. Certo. Que bacana. Muitas vezes, quando o militar tem crise, ele é atendido pelo setor psicossocial, que como é muita demanda, né, então assim, tem de 12 a 15 atendimentos no setor, e depois ele é encaminhado para o setor do ambulatório do HBM, psicologia do ambulatório. Outra pergunta que eu ia te fazer, em média, quantos atendimentos diários? Olha, assim, ó, é difícil de responder, porque muitas vezes a gente atende 8, 9 pacientes por manhã, das 8 ao meio-dia. Nossa. Né? 4, 5 pacientes, porque às vezes tu tem uma agenda e daí chega pacientes que eles não estão agendados, né? Estão trabalhando, não se sentem bem, ou ele passa pela visita médica, a junta médica encaminha para nós. E vocês dão prioridade daí para esse atendimento? Que Sempre. precisa com uma certa urgência, que chega ali na hora, Sempre. ele tem uma prioridade. Sempre tem a prioridade, a gente não deixa ninguém embora, né, sem ser atendido. Que Nos legal, procurou, sim. a gente vai atender naquela manhã. O máximo que pode acontecer o militar aguardar um pouquinho, né, mas a gente vai sempre atender. Que bacana. Trabalho muito, muito bonito, é essencial. Conversávamos nos nossos bastidores sobre o programa Anjos. Eu gostaria que tu contasse um pouco para o público que está nos assistindo em casa. O programa Anjos, o programa que a Brigada Militar está implementando, que é um curso, na verdade, que está sendo realizado para os militares que se inscrevem nesse curso, né? Então conseguem entender um pouco mais, né, de como cuidar o colega, né? Uma capacitação, na verdade, que está sendo realizada pelos médicos psiquiatras do DS. Que então é muito importante também, né? Porque o militar ele fica muitas vezes mais com o colega do que com a família em casa. Sim, com Né? certeza. Muitas vezes o colega conhece mais o que está passando na cabeça daquele colega ali do que a própria família, Verdade. né? Então eles vão ter condições, os militares estão realizando o curso, de identificar, né, o que a pessoa está diferente, que o colega está pensativo, que o colega não está bem, que alguma coisa está acontecendo e encaminhar ele para atendimento. É um programa que foi implementado todo o Rio Grande do Sul, ou só aqui em Santa Maria? Não, todo o Rio Grande do Sul. Que bacana. É direto com o DS, né, os psiquiatras de lá que estão fazendo essa capacitação, Certo. esse curso, na verdade. Certo. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Jô, gostaria de agradecer a tua participação. Tenho certeza que o público de casa também gostou bastante, foi bastante esclarecedor. Eu acho que falar sobre saúde mental é essencial, ainda mais nesse período pelo qual estamos vivendo, né, um momento difícil com relação ao Covid e essa pandemia. Eu deixo agora para ti falar para o público de casa o telefone para contato do Centro Biopsicossocial. Fica à vontade. O telefone funcional é 559-8414-0812. E temos o e-mail também, que é hbmsm.bm.rs.gov.br. Tá? Você pode estar enviando e-mail, ou nos ligando, ou enviando WhatsApp para agendar, ou pessoalmente, né? Então, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17 no HBM, tá? Podem nos procurarem, quem estiver necessitando de algum auxílio, de algum apoio, de alguma ajuda, né? Quem quiser encaminhar um colega, pode nos procurar, a gente vai estar lá com toda satisfação para receber vocês. Certo, perfeito. Te agradeço mais uma vez. Gostaria que tu levasse o nosso abraço a toda a corporação da Brigada Militar, desses heróis que fazem a nossa segurança pública. Muito obrigada. Tá? Eu que agradeço. E chegamos ao fim de mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Gostaria de agradecer a sua companhia. Lembrando sempre que o nosso programa vai ao ar de forma inédita toda terça-feira, às 21h15, quinta-feira, às 20h30, sextas e domingos, às 23 horas. Obrigada pela sua companhia e temos um encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!